Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus caminha sobre as águas. Logo em seguida, forçou seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele na outra margem, para Betsaida, enquanto despedia a multidão. E deixando-os, foi à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo que se fatigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite, dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos o viram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com eles, dizendo: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco. E o vento amainou. Eles, porém, no seu íntimo estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães, mas seu coração estava endurecido. Comentários dos Pais da Igreja. Glosa de São Tomás de Aquino. No milagre dos pães, o Senhor mostrou que era o Criador das coisas. Agora, andando sobre as águas, ensinou que tinha um corpo livre do peso de todos os pecados. E ao acalmar os ventos e apaziguar a fúria das águas, mostrou que comandava os elementos da natureza. Por isso se diz. Logo em seguida, forçou seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele na outra margem, para Betsaida, enquanto despedia a multidão. Pseudo Crisóstomo. Por um lado, despediu o povo com a bênção e algumas curas. Por outro, obrigou os discípulos a embarcar, pois não poderiam dele ser facilmente separados. E isto tanto por conta do grande afeto que por ele tinham, quanto porque inquietavam-se sobre o modo como ele viria até eles. São Beda. Justificadamente, causa impressão o fato de Marcos dizer que, depois do milagre dos pães, os discípulos atravessaram o lago até Betsaida, enquanto Lucas parece dizer que o mesmo milagre se realizou na região de Betsaida. A não ser que, porventura, compreendamos que, quando Lucas fala em um local deserto, que é Betsaida, não se refere ao interior da própria cidade, mas aos locais desertos dela próximos. Quando Marcos diz para chegarem primeiro que ele a Betsaida, refere-se à própria cidade, segue-se, e deixando-os foi à montanha para orar. Pseudo Crisóstomo. Convém compreendermos isto a respeito de Cristo enquanto homem, fê-lo também instruindo-nos a sermos assíduos na oração. Teofilacto Diócrida. Uma vez despedida a turba, subiu para orar. Com efeito, a oração exige o repouso e o silêncio. São Beda. Nem todo aquele que ora sobe ao monte, mas ora bem aquele que, orando, busca Deus. Já quem suplica por riquezas, pelas honras deste mundo ou pela morte dos inimigos, este envia a Deus preces sem valor, enquanto jaz nas profundezas. João declara o motivo pelo qual o Senhor, depois de despedir o povo, retirou-se ao monte para orar. Jesus, sabendo que o viriam arrebatar para o fazerem rei, retirou-se de novo, ele sozinho para o monte. Segue-se.
Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Teofilacto Diócrida. O Senhor permitiu que os discípulos entrassem em perigo para que se fizessem pacientes, razão pela qual não os assistiu imediatamente, mas permitiu que ficassem em perigo durante toda a noite, para ensiná-los a esperarem pacientemente e a não esperar desde o início o auxílio nas tribulações. Segue-se, pois, vendo que se fatigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Pseudo Crisóstomo. A Sagrada Escritura diz 4 vigílias da noite, dividindo cada uma em 3 horas. Por isso, dá o nome de 4ª vigília àquela que é depois da hora 9ª, isto é, na hora 10ª ou na hora posterior. Segue-se, e queria passar adiante deles. Santo Agostinho. De que maneira puderam eles compreender o que ocorreu, a não ser pensando que ele ia para outra parte, querendo passar por eles como estranhos, eles pelos quais não era reconhecido a ponto de pensarem que era um fantasma? Segue-se, pois, vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos ouviram e ficaram apavorados. Teofilacto Diócrida. Percebe que justamente quando Cristo devia fazer-lhes cessar o perigo, incutiu-lhes um maior temor, mas imediatamente confortou-os pela voz. Segue-se, pois. Ele, porém, logo falou com eles, dizendo: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. São João Crisóstomo. Imediatamente reconheceram-no pela voz e dissolveu-se seu temor. Santo Agostinho. De que maneira, pois, queria ele passar adiante daqueles que, estando terrorizados, assim confirmou, a não ser porque aquela vontade de passar adiante era eficaz para alcançar aquele clamor daqueles a quem convinha socorrer? São Beda. Escreveu Teodoto, outrora bispo de Farana, que o Senhor não tinha peso corporal em sua carne, mas que, sem ter peso, andou sobre o mar. Mas a fé católica prega que ele tem peso segundo a carne, pois Dionísio, eminente entre os escritores eclesiásticos, no opúsculo sobre os nomes divinos, assim afirma: ignoramos de que maneira que ele, sem mergulhar os pés que tinham peso corporal, caminhava sobre uma substância úmida e instável. Teofilacto Diócrida. Em seguida, pela entrada da barca, o Senhor fez cessar a tempestade. Segue-se, pois, e subiu para junto deles no barco, e o vento amainou. É certamente um grande milagre o Senhor caminhar sobre o mar, mas a tempestade e a contrariedade do vento foram acrescentadas para tornar o milagre ainda maior. Com efeito, os apóstolos, não compreendendo o poder de Cristo pelo milagre dos 5 pães, agora, pelo milagre do mar, conheceram-no de modo mais completo. Por isso se segue. Eles, porém, no seu íntimo, estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães. São Beda. Sendo ainda carnais, os discípulos admiravam-se com a grandeza dos poderes, mas ainda não podiam nele reconhecer a verdade da divina majestade. Daí se segue. Mas seu coração estava endurecido. De outra parte, em sentido místico, o esforço dos discípulos ao remar designa as fadigas da Santa Igreja, que, entre ondas deste mundo que se lhe opõem e entre os sopros dos espíritos imundos, se esforça por chegar ao repouso da pátria celeste. E convenientemente se diz que a barca estava no meio do mar, e ele só em terra, pois, por vezes, a Igreja foi abatida por tão grandes tribulações da parte dos gentios que chegou a parecer que seu Redentor a havia completamente abandonado. Mas o Senhor vê os seus trabalhando no mar, pois, para que não faltem nas tribulações,
fortalece-os com o olhar de sua piedade e, enfim, liberta-os com seu auxílio manifesto. Ele vai até eles na quarta vigília, quando se aproxima o nascer do dia, pois quando o homem tiver elevado somente à luz do protetor celeste, então o Senhor prestará auxílio e serão sedados os perigos das tentações. Pseudo Crisóstomo, ou a primeira vigília é até o dilúvio, a segunda até Moisés, a terceira até o advento do Senhor e na quarta o Senhor veio e falou aos discípulos. São Beda. Frequentemente, parece que a piedade celeste abandonou os fiéis na tribulação, de modo que se pense que Jesus quis passar por eles, desprezando-os enquanto lutavam no mar. De outra parte, até hoje os hereges pensam que o Senhor foi um fantasma e que não assumiu a carne de uma virgem. Pseudo Jerônimo. Mas ele lhes disse: tende confiança, sou eu, pois vê-lo-emos como ele é. Já o vento e a tempestade cessaram quando Jesus estava sentado, isto é, reinando na barca, que é a Igreja Católica. São Beda. Ele está também presente em cada coração, pela graça de seu amor. E aí, logo, todas as guerras dos vícios, do mundo que é contrário, ou dos espíritos malignos, uma vez retidas, cessam. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Vai,